Então agora nós vamos para a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá para o Novo Testamento. O texto começa com o versículo 5 e termina no versículo 15. Faz parte do Sermão do Monte. E aí nós vamos então ler essa passagem bíblica agora. Vamos então fazer uma viagem no tempo. Não estivemos lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Não, na Galileia. Não, nunca estivemos lá, certo? Mas fazendo de conta que na nossa mente, vamos visualizar o cenário. Mar da Galileia. A margem do Mar da Galileia tem uma inclinação e uma elevação. Ali Jesus subiu. Lá embaixo está uma multidão muito grande de galileus. E ele estava, portanto, iniciando o seu ministério. O assunto que ele estava abordando era o reino de Deus. E ele então deu ênfase numa coisa, que aquele discurso era uma espécie de reinterpretação, uma interpretação correta do que Moisés havia escrito e que os judeus chamavam de lei. Então Jesus, vocês que leram este sermão, deve ter visto na leitura uma expressão de Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Esta frase é uma forma de Jesus dizer: vocês ouviram uma interpretação distorcida da Bíblia. Agora vocês vão ter uma interpretação correta da lei. Não era uma nova lei, era a mesma. Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu não vim anular, eu vim cumprir. E, portanto, para que os súditos do reino de Deus cumprissem, teriam que ter um entendimento correto do que foi dito por Moisés no passado. Então ele fez uma seleção de temas e abordou no discurso desse monte. Para quem estudou um curso de teologia, aprendeu uma verdade. Moisés foi um legislador. Da antiga aliança, ele foi o mediador da antiga aliança. E ele profetizou dizendo: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. E toda alma que não ouvia este profeta será exterminada do meio do povo. Esse profeta foi Jesus Cristo. Portanto, ele, quando subiu no monte, ele disse que não veio revogar a lei de Moisés. Ele veio não só cumprir, mas também trazer a verdade. Ele se dirigiu aos fariseus, que eram os pregadores daquela época. Se dirigiu aos escribas, que eram os responsáveis por manter escrito os manuscritos em papiro, em pergaminho, porque não havia imprensa naquele dia, não havia papel. Então usavam o papiro e usavam o manuscrito de pergaminho, couro de animais. Portanto, esses escribas tinham a Bíblia quase decorada na cabeça. Eles faziam uma interpretação da letra da lei. E, portanto, tem que entender o espírito da lei, da leitura da letra. É com esta intenção que Jesus falou para eles: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus estava dizendo era: vocês são os mestres, pregadores, mas não conhecem Bíblia. Estamos vivendo isso nos nossos dias. A falta de conhecimento. Há pessoas que iniciam os estudos para aprender e desistem. São muitos. O interesse deles não é o conhecimento. O interesse deles é exercer a liderança de um ministério.
Não sei o que está na cabeça ou no coração, só Deus julga, mas aqueles homens, eles distorceram o significado. E por isso Jesus chegou a dizer para eles: vós ledes as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Mas são elas, estas Escrituras, que testificam de mim, disse Jesus. Portanto, este sermão do monte, Jesus aparece como o segundo Moisés. É ele que faz a nova aliança. É ele que estabelece, é o mediador da nova aliança. E o sermão do monte é o código ético. Vou repetir. O sermão do monte é o código ético. Quem é advogado está entendendo a minha linguagem. Certo? Código é a coleção, conjunto de leis, de princípios, de normas, que estabelece, portanto, o padrão de comportamento humano. Esse sermão do monte, Jesus está mostrando qual é o perfil que um súdito do reino de Deus deve adotar. No seu relacionamento com o próximo, no seu relacionamento com o mundo, no seu relacionamento com a família, no seu relacionamento com Deus, etc. Portanto, eu vou ler uma passagem que é Mateus capítulo 6, começando com o versículo 5. E quando orardes, observe o tom do texto, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está no secreto, em secreto. E teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, eu vou me esforçar para ser breve. E, claro, porque é até provável que você já tenha lido esse texto e estudado isso. Eu não sei, mas é provável que sim. Adentramos agora a um assunto de extrema relevância, que diz respeito ao relacionamento com Deus. O texto que foi selecionado aqui, que nós já lemos, é uma perícope. A
palavra perícope significa uma seleção, um recorte, certo? Há um discurso e foi selecionado uma passagem. Nós chamamos isso de perícope. Então essa passagem foi selecionada, na qual estão evidenciados os valores e os princípios. Princípios definem, portanto, serve como normas que dão direcionamento, que estabelecem um padrão de como devemos nos comportar. Princípios fundamentais que Jesus estabeleceu para direcionar os súditos do reino de Deus. Se vocês já estudaram as 9 bem-aventuranças, Jesus usa a expressão bem-aventurados, bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ele faz explicação porque deles é o reino dos céus. Então essa expressão significa que aqueles que são súditos do reino dos céus, eles devem adotar esses princípios, esse padrão, e se eles adotarem, serão mais do que felizardos. Serão tão felizes que aquela palavra em hebraico, shalom, vai ter um significado mais profundo. Quando o judeu passava e dizia shalom, essa palavra shalom significa paz seja contigo. Mas não é ideia de ausência de guerra sem conflitos, não. Significa um estado de espírito, de serenidade, de plena satisfação, tão grande que a pessoa não tem motivo nenhum para discordar, brigar, ter conflito, compreende o outro, ama o outro, não sente depressão emocional, ele não entra em crise nenhuma. O que usufrui dessa paz, ele transcende o padrão dos outros. Ele não precisa de psicólogo, porque ele está em paz, ele está bem, ele se sente realizado. Pode ser pobre que vai à rua, pode ser um faxineiro, pode ser até morador de rua, mas se ele tem a shalom, ele está se sentindo realizado. Um engraxate, no Rio de Janeiro, ele ouvia o pastor Nilson Fanini pregando no radinho de pilha. E toda vez que chegava um cliente, ele engraxava o sapato e ligava o radinho de pilha para ele escutar enquanto o próximo cliente via. E toda vez que ele ligava, ele gostava de ouvir o pastor Fanini pregando. E ele se converteu ouvindo sermões do pastor Fanini pelo rádio de pilha. E a conversão foi sincera. Esse jovem, ele sentia tanta sede de Deus e queria aprender, queria conhecer o pastor Fanini, queria ir na igreja dele, mas ele era engraxate e morava na rua. Mas ele se sentia, apesar da ansiedade por conhecer Deus, ele agora se sentia livre. E aí então, ele saía, atravessava a rua, entrava no templo católico, bem de frente, e lá ele se ajoelhava, e não sabia orar. Aí ele dizia o seguinte: Jesus, sou eu, João, amém. Levantava e saía. Depois ele voltava no outro, durante o dia ele entrava várias vezes. E quando se ajoelhava, falta de conhecimento, mas sede espiritual, verdadeira, ele se ajoelhava e dizia: Jesus, sou eu, o João. É como se estivesse dizendo: fala comigo, manda alguém. Era uma forma de expressar que ele queria ter comunhão profunda com Jesus Cristo. Ele adoeceu. Pegaram ele na rua
e levaram para o hospital. E o médico disse, depois que fez todo o exame, disse, eu quero seu nome, onde mora, com sua família. Ele disse, eu moro na rua, tudo mais. Eu só quero uma coisa, diga, eu quero que o pastor Fanini venha aqui. Eu quero conhecer ele, eu quero ouvir, eu quero falar com ele, eu quero que ele me ensine. E o médico disse, quem é que você quer? Pastor Fanini? Pastor Fanini. O pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói, Rio de Janeiro? Sim, é esse. Aquele que fala no rádio, prega no rádio. Aí mandou o pastor Fanini chegar. Quando o pastor Fanini veio, João estava morto. Morreu. E aí os médicos disseram, pastor Fanini, nós nunca vimos um ser humano tão feliz, morrer feliz. Uma coisa extraordinária aconteceu aqui no centro de cirurgia. E toda a equipe médica viu e ouviu. O que aconteceu? Chegou um homem, muita luz saiu do corpo dele. Era de dia. E o centro de cirurgia iluminou completo, uma luz fortíssima. E ele foi à maca do João e disse para ele, João, sou eu, Jesus. E ele saiu e João fechou os olhos, morreu sorrindo, feliz. Queridos, o pastor Fanini pregou várias vezes e contou isso em cruzadas evangelísticas. Eu ouvi ele falar isso. Se ele mentiu, eu estou repetindo a mentira dele. Mas muita gente que já ouviu o pastor Fanini confirmou comigo, pastor, eu ouvi ele falar isso. Queridos, então, por que eu estou dando ênfase a isso? A oração tem um valor profundo, que gente que não gosta de orar não sabe, não tem ideia do que significa falar com Deus, um ser transcendental, que está para além do tempo e do espaço, que os olhos físicos não podem ver. Homem nenhum viu a Deus, mas Ele se revelou. E por isso Jesus foi a imagem perfeita do Deus invisível. Então, o que Jesus transmitiu? Qual é, vamos chamar aqui, a tese, a ideia central desta passagem bíblica? É que o cultivo da vida devocional é o fator decisivo para a obtenção do êxito na vida espiritual. Se você quer ser um crente bem-sucedido, você não precisa ter carreira acadêmica, tornar um doutor em teologia. Não. Você só precisa ter comunhão profunda com Deus. Para isso, você precisa examinar as Escrituras. Porque disse Jesus, são elas que testificam de mim. Quer conhecer Deus? Leia a palavra de Deus. Estude, medite, pratique a devoção. E a oração é chave, é indispensável para o êxito do crescimento espiritual. Essa passagem bíblica nos revela, nos mostra que não somente o significado, mas também aponta os procedimentos que cada cristão deve adotar na prática devocional da oração. Vamos ver então, a primeira coisa que temos que aprender é o significado de oração. O que é orar? No contexto do judaísmo, nos dias de Jesus, os judeus rezavam. Se vocês olharem a internet, televisão,
Muro das Lamentações, vocês vão ver o judeu com a Torá, a escritura em hebraico, lá de frente para o muro. Ele fica lendo, rezando, ele recita. Quando ele já sabe decorado, ele reza. É como o católico, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu Filho, ao Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, etc, etc. Eu fui católico, rezava, acreditando que eu estava fazendo a coisa certa, falava como papagaio. Os judeus falavam como papagaio, reproduzindo palavras escritas, acreditando que estava fazendo uma coisa certa. Eles não sabiam orar. Foi por isso que os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse: quando orardes, orareis assim. E aí ele apresentou um modelo. Então, deixa eu dizer uma coisa bem clara. A oração era uma prática ritualística naqueles dias. Jesus veio para ensinar que oração não é uma reza, não é uma exposição de palavras aprendidas da boca de alguém e que repete. Tem gente que repete a oração de um irmão que já foi feita. As mesmas frases, os mesmos vocabulário. Um pastor famoso que fez aquele discurso bonito e fez aquela oração para impressionar, ele copia as mesmas frases. Diz até na oração, e eu escuto gente dizer: eu decreto em nome de Jesus Cristo, e você não decreta nada. Quem decreta é Deus, Ele já decretou. Você que não conhece os decretos de Deus e está dizendo uma tolice, uma aberração, porque ignora, não sabe o que é orar, não aprendeu a orar, não sabe o significado nem a importância. Os judeus faziam isso. Então, o templo não foi ideia de Deus, mas Salomão construiu. E quando ele construiu, no dia da inauguração, ele orou a Deus. E disse na oração: eu sei que tu habitas o céu, e o céu dos céus não podem te conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Ou seja, o Senhor não cabe dentro de 4 paredes. O apóstolo Paulo, quando pregou no Areópago de Atenas para os filósofos gregos, a elite, a Academia de Letras de Atenas, ele disse para eles: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por essa razão, a ideia de templo não é uma ideia de Deus. É uma ideia pagã. E nós herdamos do catolicismo, de Constantino para cá. Eu não vou entrar nessa questão para não que o tempo não dá. Eu quero focar a ideia. Mas eu quero o templo de Jerusalém. O judeu tinha a prática instituída pela liderança judaica de orar 3 vezes. 3 vezes eles tinham que rezar. E ainda mais, rezar na direção de Jerusalém. Ele mora lá na Galileia. Mas para onde está Jerusalém? Jerusalém é para ali. Então ele se curvava, acreditando que lá naquele monte, onde Abraão foi sacrificar o filho, era o monte sagrado. E ali, portanto, eles oravam. E o templo de Salomão foi construído ali. E eles entravam para orar. E quando Salomão inaugurou, ele disse que Deus, então, já que não podia morar naquele templo, que Deus, então, aceitasse aquela construção para servir de casa de oração. E Deus respondeu dizendo para ele: eu ouvi tua oração e decidi aceitar aquela casa para servir de casa de oração.
Quando Jesus entrou naquele templo e viu os sacerdotes comercializando animais que recebiam de dízimo, vendendo, trocando moedas, lucrando com o comércio religioso, e os ignorantes que não entendiam nada, Jesus entrou lá, pegou uma corda, meteu nas costas do lombo, virou mesa de perna para cima e disse para eles: está escrito. Jesus se firmava nas escrituras: esta casa será chamada de casa de oração, e vós a transformais num covil de ladrões. Queridos, o templo do Senhor é o lugar de oração. Eu lamento, porque há muitos que deixaram de frequentar os cultos de oração por darem preferência a interesses pessoais. Então, o templo de Jerusalém era a casa de oração. A oração sempre foi reconhecida como uma expressão verbal dos sentimentos e necessidades humanas, cujo propósito é manter comunhão, alcançar o favor divino e atribuir a Deus louvor e gratidão. No passado, os líderes oravam. Muitas dessas orações se tornaram hinos e estão nos salmos. O que os salmos na Bíblia é para Israel é a mesma coisa que o HCC é para nós. Hinário para o culto cristão. Até hoje eles ainda cantam em hebraico, com tambores, tudo mais, usando os salmos como cânticos de oração. Mesmo Jesus, filho do Altíssimo, ele vivenciou a experiência da oração intensa. Mas por quê? Ele é filho de Deus. Ele não desceu dos céus. Ele não é divino. Por que orava? Comunhão com o Pai. Ele não abria a boca para pregar se o Pai não dissesse qual era o discurso que ele tinha que pronunciar. Ele disse: as palavras que eu vos digo, essas palavras vinham de quem? Do Pai. Por isso ele orava. Ele não agia, não fazia nenhuma obra sem a oração. Ele, para escolher os 12, ele passou uma noite de vigília em oração. Ele manteve perfeita comunhão com o Pai através de momentos de oração em privacidade com Ele, com Deus. Está escrito. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Está escrito em Lucas 5,16. E aí então nós temos o registro de que era a prática de Jesus Cristo. E ele então se colocou como modelo para os seus discípulos. E o apóstolo Paulo diz que nós somos predestinados. Está escrito lá em Romanos 8:29. Predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Ou seja, Deus nos projetou, predestinou para sermos não clone, mas uma imitação perfeita. Porque quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. E Cristo é o segundo Adão que trouxe a nova criação. Nós somos regenerados, nós fomos justificados e o Espírito de Deus habita em nós. Por isso nós somos selados com o Espírito e devemos produzir o fruto do Espírito e não as obras da carne. Portanto, a oração tem que ser autêntica. Jesus advertiu os seus discípulos: e quando orardes, não sejais como os hipócritas. Como é que os hipócritas oravam? O texto diz que eles oravam em pé na sinagoga. O que era a sinagoga? Era um prédio que, como esse, havia lugares para as pessoas ficarem sentadas ouvindo o pregador, que abria o livro da lei, pregava e ensinava. Eles oravam.
mas oravam de joelhos. Eu fico meio triste, não combato, não ataco, mas herdamos um costume de dizer: meus irmãos, vamos ficar de pé para orarmos. Eu fui seminarista, tinha uma igreja em Recife, chamada Igreja Batista da Capunga. E um pregador chamado Miqueias Barreto foi pregar, fazer conferências. E ele falou sobre oração. E aí, então, no momento que ele terminou o sermão, ele disse: agora nós vamos nos ajoelhar. E vamos orar a Deus. E aí ele foi se ajoelhar e ninguém se mexeu. Ele disse: os irmãos entenderam. Eu disse: vamos nos ajoelhar. Aí um se ajoelhou. Aí o outro lá se ajoelhou. E ficou: eu só vou orar depois que todos estiverem de joelhos. Algumas mulheres de colar de pérolas não curvaram os joelhinhos para não machucar. E aí ele disse: se você não pode porque você tem um defeito na perna, Deus lhe perdoa. Mas se você não se quebranta diante de Deus, não se prostra diante dele, adorando e para orar, então é um problema seu, você vai ter que se acertar com Deus. Aí se ajoelhou e orou. O pastor da igreja, Manfredo Grellert, foi o mentor do pastor Eliezer. Estava lá nesse horário. Eu assisti a cena. Queridos, pouca gente disse amém. Porque era um estilo tão tradicional que o culto parecia uma missa. Muita formalidade. Quebrantamento era coisa de pentecostal, não era coisa de batista. Jesus orava de joelhos. Jesus ensinou que a adoração é se prostrar diante de Deus, se humilhar perante Deus. Porque aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Jesus manteve perfeita comunhão com Deus, e, portanto, ele vivenciou essa experiência da oração intensa. Ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Ele advertiu os seus discípulos: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas, ou então vá para a esquina, para a praça, para orar, e as pessoas assim passam: oh, aquele irmão, coisa linda, homem espiritual. Hipocrisia, propaganda de uma religiosidade falsa. Santidade na casca. Por isso que Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, que por fora estavam embelezados, cheios de flores, beleza, mas por dentro estava cheio de podridão e de ossos de mortos. Não adianta, querido, você apresentar uma aparência bonita, bom vestido, boa indumentária. Quando eu digo para minha esposa que vou pregar e vou só com a camisa, ela diz: amor, por favor, vá de gravata, bota o paletó, bota isso. E ela insiste comigo. E aí eu fico que nem Sansão diante de Dalila. Aí vivemos em paz. Então, a autenticidade da oração não está na forma como nós demonstramos, mas no conteúdo que está no coração. E Jesus disse: quando vocês forem orar, não ora na esquina não, e nem em pé na sinagoga para todo mundo olhar, como se fosse propaganda de santidade. Entra no teu quarto, fecha a porta, e a palavra que foi traduzida como quarto, ela significa uma despensa. Sabe o que é uma despensa? Onde você guarda o depósito de mantimentos, as coisas, que ali só e guarda a chave, ninguém entra lá. Então o mordomo, ele mantinha aquilo, então quando ele entrava, ele fechava por dentro, ninguém entrava. Porque se uma coisa desaparecesse daquele almoxarifado, ele ia pagar com a própria vida. Então essa ideia que Jesus usou como figura de linguagem da despensa,
do almoxarifado, que o mordomo usa a chave. Ninguém tem a chave, só o mordomo. Ele não dá cópia para ninguém, é privacidade dele. Então Jesus usou isso como uma ilustração para dizer, você tem um quarto de dormir, não tem? Então, você entra lá, fecha a porta. Se você não tem, arranja um jeitinho de ficar isolado. E que ninguém veja você orando. Para que depois as pessoas não lhe chamem de hipócrita. Então vai olhar para vocês, que coisa linda. A admira, mas não pratica. E você se torna alvo da admiração. E Deus, em vez de ser glorificado, é o homem que é glorificado. Então Jesus diz que nós devemos, portanto, orar em secreto. E se orar em secreto, o texto diz, o Pai que vê o secreto te recompensará. Tem coisas que vamos dizer a Deus. Ninguém deve ouvir. Nem a sua esposa, nem o seu marido, nem seu pai, nem a sua mãe. Há coisas da intimidade que você não compartilha com ninguém, mas Jesus disse que com um amigo nós compartilhamos. Um amigo verdadeiro, ele dá vida pelos seus amigos. E faz isso não por glória, é por causa do amor. A intimidade que tem é transparência perfeita. Tem coisas que a gente diz só para os amigos mais chegados e não diz nem para pai, nem para mamãe, nem para esposo, nem para esposa, nem para ninguém. Eu deixei de fazer pedido de oração em público porque meus pedidos de oração se tornaram motivo de notícia, fake news verbal, distorcendo meus problemas. E quando você escutar alguém falar de outro, do pedido de oração, ter cuidado para você não fazer um juízo das coisas. Conheça a verdade. Tenha intimidade com essa pessoa para conhecer o que ela está passando. Se ela está sentindo dores, tristeza profunda, vai lá, ora com ela, conheça, tenha intimidade e transparência. É assim que acontece. Então, se somos íntimos com Deus, então somos amigos de Deus. Só existe um homem na história que Deus chamou de amigo: Abraão. Abraão, meu amigo, disse Deus. É um cara que não abriu mão nem do próprio filho. Ele teve coragem de, por fé e submissão, espiritualidade autêntica, pureza de coração, resolver, mesmo com tristeza da sua alma, levar o filho para sacrificar no monte que está lá em Jerusalém, onde ficou a Arca da Aliança. Então, queridos, eu estou falando da intimidade e autenticidade da oração. Jesus propôs que a prática da oração requer intimidade com Deus. Muito bem. Privacidade exclusiva. A oração é uma conversa secreta. Extravasar na intimidade pessoal com Deus. Por último, a essência da verdadeira oração. O que a oração tem que... Qual é o conteúdo da oração? Deus é onisciente. Se você vai orar a Deus e começa a fazer um relatório de tanta coisa, e até dar instruções a Deus sobre as coisas que você planejou e quer que Deus abençoe, é como se você estivesse dizendo para Deus quais são as regras que Ele deve obedecer para fazer você bem-sucedido nos seus projetos. Você não entende nada de oração. Cabeça da igreja é Jesus Cristo. As ideias vêm dele. Portanto, qualquer coisa a ser executada na terra, por qualquer crente súdito do reino de Deus, consulta a ele, para ele dizer o que tem que ser feito.
E aí executa. Na hora de fazer, está faltando recursos, pede a providência divina suprir. A oração funciona assim. Então, quando pensamos na essência da oração, todos, veja bem, de modo específico, todos os que expressam a verdadeira devoção a Deus são alvos da atenção cuidadosa divina. O Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Portanto, meus irmãos, Jesus disse que não temos que passar horas de um palavreado repetido, longo, para impressionar Deus. Não, não. Vá direto. Nada de repetições de palavreado longo. Não, não, vá direto. Deus já sabe de tudo. Por isso ele disse, não useis de vãs repetições. E disse que pelo muito falar, os gentios ignorantes que não entendiam nada disso, acreditavam que pelo muito falar é que seriam ouvidos. E quando deviam orar, ele disse, portanto, que vosso Pai conhece de que necessitais antes de lhe pedir qualquer coisa. Então não precisa fazer uma descrição. Senhor, manda um anjo. Eu já vi uma oração de uma pessoa dizer até qual o anjo que Deus tinha que mandar. Manda o anjo, o arcanjo Miguel. E depois que a oração longa, eu já estava com o joelho doendo e a mulher orando, ela deu ordem para o arcanjo Miguel. Miguel, puxa a tua espada. Meu Deus, que ignorância. Era um ambiente pentecostal. E um pastor batista me levou lá, acreditando que ali era um ambiente espiritual. E o discernimento do Espírito me fez acreditar que aquilo ali não tinha comunhão com Deus, não era. Faltava instrução sobre o que é oração, como proceder e qual deve ser a essência, o conteúdo, a substância da oração. Jesus mostrou no Pai Nosso 7 coisas que devem ser apresentadas a Deus. Estão divididos em 2 categorias. Primeiro, há 3 petições. Primeiro, relacionado ao nome de Deus. Pai significa, a palavra em hebraico, não é em hebraico, ele falou aramaico. E a palavra em aramaico é Abba, que quer dizer papai. É aquilo que o menino pequenininho, a menininha pequenininha, olha para ele e chama ele papai. Em aramaico é Abba. Então Jesus diz, quando você for orar, intimidade, transparência, como uma criança de coração puro, papai. Então, relacionado ao nome de Deus, que estás no céu, santificado seja teu nome. A primeira coisa que é mencionada é que Deus deve ser exaltado, que Deus vai ser honrado, que Ele está sendo tratado com respeito e intimidade, como uma criança ama, respeita, honra o seu pai e chama ele de papai. Segunda coisa, está relacionada à manifestação do poder soberano de Deus. Venha o teu reino. A primeira coisa é Deus sendo exaltado, intimidade, pureza, o nome de Deus sendo santificado, louvor. A segunda coisa, reconhecer e dizer a Deus que venha o teu reino, ou seja, reconhecer a soberania de Deus. Deus soberano, que reina sobre os céus e a terra. Ele eleva reis e abate reis. Quando Jesus disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, quem deu foi o Pai, que deu a ele estar entronizado, à destra do Altíssimo. Então ele mesmo disse, quando formos orar, venha o teu reino. A prioridade na vida de um crente
é o reino de Deus, não é o saldo da conta bancária, não é o sucesso da sua empresa, não são os preconceitos que você tem com as pessoas, e aí vai querer colocar isso diante de Deus, como os fariseus faziam, o preconceito com o publicano que se orava e batia no peito de joelho, dizendo: tem misericórdia de mim que eu sou miserável pecador. E o fariseu orava dizendo: Pai, eu te dou graças porque, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como este miserável pecador. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Ou seja, dando um relatório de que eu sou o cara. Está se autoglorificando diante de Deus. Não, quem deve ser glorificado é o Senhor, é o nome dEle. E, portanto, o poder dEle deve ser reconhecido. E diante desse poder o homem se... Terceira coisa, o eterno desígnio de Deus. Seja feita a tua vontade, não os meus planos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submissão completa através da dedicação, da prostração, da humilhação. A segunda divisão do texto tem 4 petições. Primeiro, providência de Deus, o pão nosso de cada dia. Eu não tenho que me preocupar com o pão primeiro e depois dizer para Deus que Ele é louvado, etc. Não, não. Louva a Deus, exalta o nome dEle, reconhecer o poder que Ele tem de soberania, e a partir daí, então, de Deus sendo exaltado, aí sim nós entramos na nossa privacidade, que as nossas necessidades sejam colocadas diante do Pai. E aí, então, vem a ideia da misericórdia: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, é outro pedido. Não é cair em tentação, é não deixe entrar em tentação. Não permite que eu seja vítima numa tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, eu quero aqui encerrar. Tudo que eu tinha de dizer, eu acredito que foi suficiente para os irmãos entenderem o que é uma oração e como nós podemos proceder diante de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe.